Vocês sabem que esse evento, em todos os eventos que o jornal faz, ele é filmado. Então a gente começa já fazendo a chamada, vamos ficar aqui na frente aqui, e o nosso cinegrafista vai pegar todo mundo junto aqui, e oficialmente agora dando boa noite para vocês, agradecendo aqui o espaço que o palco do Praia de Belas, o Praia de Belas Shopping acredita nessa ideia de popularizar o direito, né, em cima do palco aqui para vocês. E nosso projeto vem trazer hoje o tema, a efetivação do direito à saúde. Do meu lado aqui esquerdo, a defensora Paula, o secretário Lemar, secretário de saúde Lemar e o desembargador Genaro. E eu peço a salva de palmas para eles e para vocês. Estamos sentando. A eles eu falei também. E eu vou pedir para o cinegrafista já, mexendo a câmera aqui. Pode sentar aqui, Paula, pode sentar aqui. E eu sento aqui nesse cantinho. Você pode sentar, pode sentar. E eu quero agradecer a presença de vocês, né? Esse é o primeiro papo jurídico do ano de 2011 e é uma alegria estar iniciando com vocês três, né? E com um assunto tão assim, que tem tanto desmembramento que a gente pode dar, né? E tanta interligação com outras áreas que dizem respeito e que vocês vão poder abordar melhor. Eu quero primeiro dizer que o Genaro ele veio representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não peguei se tem alguma obra publicada, mas depois vou passar a palavra e se ele quiser fazer algum comentário também. A defensora Paula, ela cuida do núcleo de prática, núcleo de tutela de saúde. Então ela vem aqui especialista nessa área de direito de saúde para estar conversando com vocês e agradecendo a defensora geral que está possibilitando hoje, ela que está vindo das férias dela para estar aqui debatendo conosco. E o secretário também, secretário Lemar, secretário adjunto de saúde, e eu acho que esse nosso encontro aqui está sendo já muito valioso, porque a gente está conseguindo dar perspectivas, vamos dar perspectivas do direito diferente. Então os meus recadinhos rapidinho. Está passando o livro de presença, peço para vocês assinarem para poder receber o certificado. Vão receber aqueles que permanecerem até o final do evento, para também concorrer ao sorteio dos livros. Vai ter, no final, depois de 1 hora, nós abrimos para pergunta, então vocês, por favor, fiquem à vontade de participar. E primeiro vou passar a palavra para o secretário, para a defensora e depois para o desembargador. Sejam todos muito bem-vindos. Esse projeto é um projeto do Jornal Estado de Direito do Praia de Belas Shopping e é o primeiro do ano, né? Então, assim, para nós é um motivo de grande satisfação. E, por favor, preencha a pesquisa de avaliação que tem aí, que é uma maneira de a gente melhorar e de trazer os temas que vocês querem assistir aqui, tá bom? Com a palavra, então, secretária Lemar, seja muito bem-vindo. Se quiser falar em pé ou sentado, pode pegar esse aqui que já está ligado, acabou. Boa noite, Carmela. Carmela Green, já começa por aí, nome verde, né? Boa noite, Paula, satisfação. Boa noite, doutor Genaro. Boa noite a todos vocês. Quando eu bati palma, foi realmente para vocês, por estarem aqui no meio do shopping. Poderiam muito bem estar passeando e fazendo compras. Claro que vocês vão fazer compras vindo para o shopping, né? Mas, acima de tudo, se interessarem por um tema que, na verdade, representa exercício à cidadania. Quero cumprimentar o seu Antônio, que é meu chefe de gabinete. Deixa eu dar uma rápida apresentada. Eu sou médico numa cidade a 300 quilômetros daqui, se chama 15 de Novembro, a região é Alto Jacuí. Fiz medicina aqui na URGS, pós-graduação aqui no Clínicas, em cirurgia. Depois tive uma bolsa de estudo para a Alemanha, em 2 oportunidades. E aí vocês já vão me perguntar, se tu tem toda essa profissionalização, a pós-graduação, por que tu foi trabalhar numa cidade a 300 quilômetros? Talvez aí seja um dos nossos temas. Eu voltei para lá porque eu nasci lá. E tenho compromisso com aquela comunidade. Existe um hospital lá que há 45 anos a sociedade lá construiu, com recursos da própria sociedade. E a gente saiu de lá exatamente porque não parava médico lá. E não pensam que é sacrifício para a gente, doutora Paula, doutor Genaro, seja sacrifício. Não. Eu assumi agora o convite do secretário Ciro
E ele não está aqui porque ele está em Brasília, exatamente porque tem um encontro do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, da tripartite, que é Estado, município e governo federal, exatamente levando as questões da saúde pública do Rio Grande do Sul. Mas certamente esse desafio que a gente está assumindo, representando, na verdade, hoje eu tenho brincado entre os colegas, diretores, são 12, 13 diretores que hoje estão numa imersão lá na Procergs, exatamente apresentando a estrutura do Estado, as 19 coordenadorias que o Estado tem distribuídas em todo o Rio Grande do Sul, exatamente para que eu já vou agora começar a apresentar um pouco do como nós queremos ajudar a fazer a efetivação do direito à saúde. Não vamos ser injustos, tem havido muitos avanços na área da saúde. Não podemos dizer porque a mortalidade infantil, a longevidade, todos são índices que colocam o nosso país em belos avanços. Mas certamente, se os senhores todos estão sentados aqui, e a Carmela tem esse tema, é porque tem havido um debate intenso em relação às falhas do setor de saúde pública, desde a Constituinte de 88, né? Na verdade, a nossa Constituinte, o artigo 190 jurídico, 196, ele diz claramente que saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. E obviamente que isso aí é o ideal. Então esta é a missão de cada um que esteja hoje comprometido com a saúde pública. E nós temos nesses 2 meses, eu na verdade assumi em fevereiro, em janeiro eu tive a honra de ser deputado por 1 mês. Com o Ciro saindo da Assembleia, eu assumi por 1 mês, eu era o primeiro suplente. Então participar hoje de uma elaboração de um planejamento estratégico que a Secretaria está fazendo junto com a Fundação Getúlio Vargas. Eu não vou vir aqui relatar todos os problemas da saúde que vocês sabem tão bem, ou até melhor, e a grande mídia, a imprensa tem dado destaque às deficiências. E obviamente que eu não venho aqui para dizer as coisas boas, nós vamos aqui dizer o que nós queremos fazer para melhorar. O grande desafio é fazer, e isso o secretário Círio, o governador Tarso tem determinado, na verdade o Estado tem que estar em consonância com as políticas públicas do governo federal. E o governo federal tem bem claro, quero saudar a colega Kátia, o governo federal tem bem claro de que a estratégia da saúde da família, sem dúvida nenhuma, é o grande investimento que o país pode fazer para melhorar as condições de saúde da sua população. A estratégia de saúde da família, fundamentalmente, é o antigo PSF, que tem os agentes de saúde que visitam as casas, e o Rio Grande do Sul é campeão brasileiro em negatividade. Nós não atingimos 40% ainda da estratégia de saúde da família. Então aí já vem o primeiro projeto e compromisso que nós vamos lutar para que atinjamos em 4 anos 70%. Aí vem uma visão um pouco particular minha. Eu defendo muito a questão da educação para a saúde. Então eu defendo que o agente de saúde, que um dos critérios é que ele more na localidade e tal, mas que ele seja um educador para a saúde. E que se faça as visitas mais intensamente às famílias de risco, as famílias que têm problemas. E cada município com o Bolsa Família sabe onde é que estão os problemas. Então são essas famílias que nós devemos atuar com mais intensamente, porque o setor público não tem dinheiro para fazer toda a saúde pública. De cada 100 reais nesse país, 45 reais apenas são públicos, 55 ainda são recursos privados, planos de saúde, medicina privada. Então o Estado que prega saúde pública um direito universal, apenas investe menos que a metade dos recursos em saúde. Então a importância que nós achamos de fazer a prevenção da doença, educação para a saúde. 35, 40% dos óbitos e das cirurgias de alta complexidade, que são as caríssimas, transplante,
stent, cirurgias cardíacas, hemodiálise, estão relacionadas com as doenças metabólicas. E doenças metabólicas, como dar um exemplo, é a aterosclerose. A aterosclerose, qual é a origem dela? Tem um componente genético, que é a questão do colesterol, mas fundamentalmente é a má alimentação. Nós estamos nos tornando um país de obesos. Estados Unidos está assim também. Então a alimentação incorreta. E aí entra a história, que eu não vou entrar em detalhes, é o mundo capitalista, é a mídia, é propaganda de consumo, de frituras, refrigerantes. Eu não estou aí, não tenho compromisso, eu defendo que nós melhoremos a alimentação das nossas crianças. Batata frita, vocês conhecem isso aí. Então nós temos que levar a melhor educação e informação para as famílias, para que se atua nisso aí, para prevenir daqui 30, 40 anos o sofrimento e o alto custo. Só que isso não é uma política de um governo, isso é política de Estado, e que o país não adotou ainda. 30 anos eu já sonhava com isso, agora estou tendo a oportunidade de usar o microfone no shopping Porto Alegre. Então certamente fico muito grato, Carmela, em poder vir aqui e dar essa contribuição. Então essa é a visão inicial, educação para o trânsito. Na Europa, há 30 anos eu não vi uma escola lá que não tinha educação para o trânsito. Era nossa aqui brigada nas escolas, ensinando as crianças como andar de bicicleta, como atravessar a rua. Daqui 10 anos eles já são motoristas. E hoje nós estamos perdendo nossos jovens no trânsito. E aí outro assunto, educação contra as drogas. E quando eu falo drogas, não é só o crack. Vocês sabem o que eu quero dizer, é o álcool mesmo, é o cigarro. Você vê que o cigarro, cada um pelo menos já tem a opção hoje de escolher. Há 30 anos atrás, o cigarro era um sucesso na TV, só aparecia mais propaganda aqui. Hoje mudou isso, então, agora eu não sou contra os produtores de fumo, muito menos contra as indústrias do fumo. Sempre vai ter cigarro, nós não vamos acabar com ele, mas que seja consciente. Então volto a falar mais, educação sexual. Meninas de 13, 14 anos estão engravidando. E a AIDS, que agora a campanha do carnaval, e aí já tem uma ação do atual governo, e eu fui dançar na esquina democrática com uma escolinha de samba lá, com uma camiseta, sem camisinha, não dá. Então essa é a educação que nós temos que levar para os nossos jovens. Aí além de prevenir a AIDS, nós estamos prevenindo as doenças venéreas. Outro assunto, planejamento familiar. Puxa vida, será possível lá na minha cidade, onde eu fui prefeito em 97, 2000, nós implementamos um programa desse planejamento familiar com acesso à laqueadura, se esta família, depois de uma avaliação com psicólogo, com toda uma equipe de assistência social, depois do terceiro filho, 30 anos, ter esse acesso do serviço público. Então são algumas áreas pontuais que a gente está apresentando, tudo falando em atenção primária e básica de saúde. Qual é o projeto que nós estamos trabalhando para implementar aqui no estado? É criar a porta de entrada para o SUS lá na unidade básica de saúde, de preferência ainda pelo agente de saúde. Como é que funciona hoje? Já vou me dizer aí depois por que as emergências estão lotadas. Há 30 anos já estavam lotadas, porque eu ia no Conceição já estava lotado também. Só que hoje, 60% dos pacientes, eu tive lá há poucos dias, onde foi lançado o protocolo de Manchester, da triagem, entre 50% e 60% dos pacientes que estão lá, e é um direito deles ir lá, eles procuram sempre um serviço que dá todas as resoluções, poderiam estar sendo atendidos na unidade básica. Aí entra outra questão. Eu tenho dito, outro dia eu tive em Esteio, falei para o prefeito, Esteio tem 100 mil habitantes, divida em 5 cidades de 20 mil habitantes. É que nem Porto Alegre, se o prefeito pensar em 1 milhão de habitantes, tem que pensar em cada bairro é uma pequena cidade. Ali tem que ter uma unidade sanitária eficiente, o médico atender com entusiasmo, bem remunerado, a enfermeira está satisfeita, tem um ar-condicionado no atendimento, o paciente entrar na sala, o médico olhar no olho, dar a mão. Essa é a humanização da medicina que nós defendemos e vamos lutar por isso nesse período. Então, tendo a porta de entrada, tendo a humanização, se o paciente, se o clínico, aliás, o clínico não é valorizado nesse país,
Mas o clínico conhece o paciente, o clínico é o médico, o especialista é de uma pecinha do nosso organismo. O clínico tem que saber resolver problemas de relacionamento, tem que saber entender a depressão, tem que saber tirar a unha encravada, tem que saber tratar uma insuficiência cardíaca, e o clínico não é valorizado nesse país. Outro assunto, se esse país fala que saúde pública é um direito do cidadão, onde é que está o plano de carreira da saúde? Eu posso citar meu exemplo, há 30 anos eu estou em 15 de novembro, o SUS não sabe que eu existo. Entende? Então tem que haver incentivos para o profissional ir lá, fica 2, 3 anos, ganha uma promoção, não é no judiciário. Então por que esse país não pode fazer políticas de Estado sérias? Parece que não se quer resolver as questões de saúde. Então nós estamos trazendo aqui com muita humildade, está sendo discutido, a equipe hoje, eu já disse, está se reunindo lá para discutir, levar isso para as coordenadorias. O fluxo da rede, volto a repetir, o agente de saúde, a unidade básica, funcionando, humanizada, com medicamentos, e medicamentos ficam baratos quando é feito um leilão eletrônico, eles têm que estar disponíveis sem atribuição dos municípios. Então existem atribuições, a atenção básica é dos municípios, né? O paciente evolui, precisa ir para um hospital, tem que ter um hospital local, no bairro ou nessa cidade de 20 mil habitantes, tem que ter um hospital. Tem muita gente defendendo que os hospitais pequenos todos têm que fechar. Nós não estamos na Alemanha não tem hospital pequeno, o menor que eu vi lá é de 80 leitos. Agora nós somos Brasil, nós temos outra realidade, nós temos que pensar na autoestima do morador lá da cidade de 10 mil habitantes. Se queremos desenvolver o turismo no interior, ninguém vai fazer turismo em 15 de novembro, que é o Rota das Terras, que é um projeto que nós criamos, se não tiver um médico lá, nem que seja para tirar um anzol do dedo, ou dar uma crise alérgica, a abelha picou, pisou numa pedra, cortou o pé, como é que nós vamos fazer? Então nós temos que ter essa atenção, o Brasil tem que criar a sua proposta, nós não podemos copiar tudo que vem lá de fora, e essa é a política que nós estamos tentando implementar. Continua o fluxo, repito, unidade básica, primeiro a estratégia funcionando, unidade básica, hospital local, hospital regional, são 19 coordenadorias, ali tem que ter um hospital de referência, que já possa fazer uma cesárea que seja necessária. Aliás, o parto pode ser feito sim no hospital lá de 10 mil habitantes, e na Alemanha quem faz o parto não é nem o médico, é a reba, é a enfermeira. Então por que no Brasil todos os partos têm que ser feitos no hospital de alta complexidade? O médico examina o paciente, a enfermeira examina e sabe se tem uma gravidez de risco, aí caminha, aí tem que ter um SAMU disponível. Aí tem que ter um hospital regional que faça essa cesárea, que faça uma vesícula, que faça um apêndice. Não resolveu o problema, tem que ter um hospital na macro-região. Nós estamos dividindo o estado em 7 macro-regiões. Se eu disser para vocês que hoje, aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, tem uns 8 a 10 hospitais públicos, Gravataí, Alvorada, Viamão, é o Estado que mantém, inclusive a administração é a secretaria que faz. O Hospital de Clínicas é federal, a Conceição é federal. Então, todo investimento público em hospitais é na grande Porto Alegre. Nós não temos hospitais públicos distribuídos pelo Rio Grande, e aí é óbvio que o médico lá do interior, a pessoa mais esclarecida, ela quer vir em Porto Alegre. Então, para nós resolver os problemas de Porto Alegre, nós temos que resolver lá na micro-região, ou por que não na macro-região, tipo Passo Fundo, Santa Maria, Caxias, Ijuí, Santa Cruz ou Lajeado, Rio Grande. Essas são as regiões que têm que resolver 99% dos problemas. Aí precisa uma cirurgia numa sala híbrida, que nós inauguramos há poucos dias no Instituto. Aliás, Porto Alegre tem 4 salas já de ponta no mundo. E no interior nós não temos nenhum disso, sabe? Então e talvez eu entenda por que eu sou o único diretor da secretaria que é do interior. Então vejam bem, a gente está consciente, eu não posso também entrar em confronto, eu quero é discutir as soluções para a área da saúde. Então essa é a questão do fluxo. As emergências, nós já comentamos, a regulação hoje do próprio SAMU, tem que haver uma interação entre o SAMU, entre a ambulância da prefeitura, entre a ambulância dos bombeiros, das concessionárias das rodovias, todos vocês viajam. Hoje a regulação não está ainda integrada.
Os municípios na plena, Porto Alegre está na plena, a regulação não está integrada com a do Estado. 40, 45% das consultas especializadas no Estado estão em Porto Alegre. Dessas, apenas 35 a 40 se executam, por várias razões. Então vejam bem, existem gargalos bem identificados. Eu falei em off antes para a nossa procuradora, defensora, que o Rio Grande é campeão brasileiro em pouco investimento em saúde. O Brasil, não tem orgulho, o Brasil é campeão mundial em pouco investimento em saúde. De 170 países, nós somos os 165. Apenas 6% do PIB em saúde. E nós temos medicina de primeiríssimo mundo, mas não temos ainda saneamento básico, estamos com a dengue aqui, nós estamos tratando de esgoto, aliás, se tivéssemos pelo menos tratando de esgoto. Tudo isso é saúde, então nós estamos fazendo a transversalidade dentro da secretaria, com todos os diretores tendo conhecimento de tudo, obviamente com o secretário Ciro comandando isso, com a coordenação do governador, as coordenadorias funcionando. A porta de entrada é via coordenadoria, de qualquer processo tem que ser assim. E a partir daí, fazer a transversalidade com as outras secretarias. A Secretaria sozinha da Saúde não pode trabalhar, ela tem que estar com a Justiça, tem que estar com a ação social, assistência social, a Secretaria da Agricultura, do Turismo. Todas elas têm, eu não sei qual é meu tempo, 4 minutos. Então todas elas têm que trabalhar integradas. Mas certamente aí agora vem o meu apelo, se todos vocês estão aqui, a questão da saúde não é uma responsabilidade apenas do ente público de saúde. A questão da saúde eu já disse, a saúde é a responsabilidade de cada um de nós. A saúde é uma responsabilidade da própria sociedade como um todo. A sociedade é que nem a questão da política. Eu não quero saber política, é tudo ladrão, é tudo sem vergonha. Eu digo assim, política é a coisa mais linda do mundo. Desde que tu faça política para servir. Quando eu entrei na política faz uns 15 anos, meu pai está com 86 anos e ainda trabalha. Ele disse, meu filho, eu te botei para estudar para ser médico. Eu disse, pai, a política da saúde está doente. Eu tenho vergonha, eu consegui 150 mil marcos do hospital lá de 15 da Alemanha. No outro dia, os caciques políticos da minha cidade me demitiram do hospital. Eu estava aparecendo. Aí eu decidi entrar na política. Se não estivesse, então a política ainda foi bondosa comigo em conseguir avançar e dar minha contribuição para a sociedade. Pode ter certeza que não é pelo salário que eu ganho na secretaria, entende? A gente está se separando da família, minhas filhas estão em Passo Fundo, minha mulher é enfermeira, está lá no hospitalzinho em 15, mas também não vim me fazer de vítima. Eu estou feliz, estou realizado no teu convite, então, mais ainda, né, Carmela, e poder conversar aqui no coração de Porto Alegre com pessoas que conhecem muito melhor a questão. Eu não entrei nem na judicialização, que eu vou me tornar um expert logo, porque eu já faço parte do Comitê Estadual da Saúde, né? Vou começar a me tornar um expert. E todo dia eu tenho uma barricada lá de processos que eu assino, né, Gandhi? Eu me escondo às vezes e não enxergo o Guaíba, né? Então tem umas vantagens de estar no centro administrativo, ver o pôr do sol, essas coisas lindas que o Brasil tem, que é a nossa natureza. Mas é triste, pessoal, é triste ver assim, por que um cidadão doente, eu tive na Expo Direto na sexta, chegou um senhor, eu conheci o senhor, branco, quase transparente, eu disse, o que houve, seu Irma? Ele era um grupo de danças lá. Ele, tu não está sabendo? Eu estou há 2 meses com leucemia, anemia, e não consigo os medicamentos. Saí da feira, fui com ele no Ministério Público, dali fui no fórum, o seu Antônio é meu assessor, é advogado, acompanhamos o processo todo encaminhado. Agora eu descobri que 2 medicamentos tinham na coordenadoria, não tinha comunicação. Só que as outras 24 ampolas, pessoal, chutam quanto custava 24 ampolas? 150 mil reais. Então é outro assunto. Custo dos nossos medicamentos, né? Será que essa pesquisa, entende? Então o Brasil tem que investir em pesquisa, tem que começar a produzir medicamentos. Aí entra a questão dos protocolos, na questão dos medicamentos. Nós temos que ter protocolos, o nosso Anvisa, o Ministério da Saúde tem que determinar quais os medicamentos que realmente estão comprovados que funcionam, né? E que nós temos condições de pagar.
Porque a questão do cobertor curto, né, é que nem vamos investir em saúde, prevenção, ou vamos estar cada vez mais gastando nossos poucos recursos, sempre em altíssima tecnologia, que é do grande interesse do capital internacional, nós sabemos disso, né? Mas eu não quero comprar briga com eles, né? Eu quero apenas trazer uma visão desse cidadão aí indignado e com muita coisa que tem acontecido. Agora, obviamente que agora eu estava do outro lado do balcão, como funcionário do setor, trabalhando, tentando transferir um paciente para um hospital de referência e nunca tem vaga. Agora eu sei quanto esses hospitais recebem, só que aí eu vejo que os maiores valores é só para alta complexidade, para média, nós temos tudo isso, nós estamos trabalhando. Então a gente está apontando alguns encaminhamentos que o atual secretário, que o atual governo está tentando dar, e obviamente valorizar as coisas boas dos outros governos, e obviamente discutir com a sociedade, com o judiciário, com o Ministério Público, com as prefeituras que são parceiras, com o governo federal, com a sociedade organizada, com os prestadores de serviços, os hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, eu conheço que esse lado da cidade é filantrópico. Cada internação, o SUS paga em torno de 70% do que vale a internação. Então, como é que tu vai trabalhar? Aquele elementar de contabilidade sabe que vai quebrar. Aí estamos lá fazendo rifa, bingo, janta, juntando notinha para ganhar esses prêmios do governo, para manter o hospital aberto. Enquanto isso, há problemas de gestão, certamente, sabendo que muito dinheiro é mal aplicado. Então cabe a todos nós fiscalizar, nossos vereadores, nossos conselhos municipais de saúde. Nós temos a conferência esse ano, a municipal, a estadual e a nacional, cada 4 anos esse ano. Nós temos o plurianual para discutir, ali que vamos decidir onde é que o Estado vai investir os seus recursos. Pessoal, parabéns para vocês, pode ter certeza que eu estou muito feliz em vir aqui no shopping. Cada vez, nos próximos 20 anos eu vou circular aí, vou me lembrar da Carmela. Obrigada. Fico grato pela oportunidade. Estamos abertos, o secretário Silvio, se vocês conhecerem ele, eu sou suspeito em elogiá-lo, né? Mas certamente toda a secretaria, os diretores, todos estão se preparando para esse grande desafio de nosso lema, acesso com qualidade. Quem sabe em 4 anos o gaúcho possa ter orgulho da nossa saúde aqui no Rio Grande. Esse é o nosso desafio e de todos nós. Obrigado. Eu quero agradecer ao secretário Alemar, que veio representando o secretário de Saúde. Ele é o secretário adjunto da Secretaria de Saúde. E eu quero muito mesmo agradecer, porque é importante a gente estar podendo levar as vozes diferentes do mesmo assunto. E para não me estender, eu quero passar agora para a defensora Paula, e eu vou pedir para ela falar rapidamente um pouquinho sobre o núcleo e de tutela, direito de saúde. E eu lembro a vocês que está passando, tem uma pesquisa de opinião e também um questionário. Vocês podem fazer perguntas, e daqui a pouquinho vamos abrir o espaço para receber as perguntas de vocês. Então é bem importante a participação, que o tema é diálogos entre Estado e sociedade. Então é um espaço para vocês. E aqueles que estiverem em pé podem sentar, não paga nada, é gratuito, e vai ser uma satisfação contar com vocês aqui nessa plateia. Com a palavra, então, defensora Paula. Eu vou começar agradecendo, né, a senhorita que está ali, que é muito versátil e é responsável por tudo isso. Parabéns, ela realmente parece uma pessoa de muito valor e muita firmeza. Secretário Lemar, boa noite. Esse aqui vem a ser às vezes o meu algoz, né, porque eu brigo com a Secretaria Estadual Municipal de Saúde, mas vem a ser um colaborador também, quando consegue efetivar o direito à saúde, porque o que me interessa enquanto defensora é o cidadão. Boa noite, desembargador Genaro, que fica na outra ponta, que vem a pegar todos os processos, que talvez vocês não entendam o que significa processo, mas todas as ações de saúde, seja com deferimento
da popular liminar ou não, com procedência ou não da ação. Isso sempre há um recurso e aí vai finalmente, né, partir para o tribunal, e o desembargador Genaro é uma das pessoas responsáveis pela apreciação desses recursos. Bom, boa noite para todos aqui presentes, realmente é uma satisfação estar aqui. E da mesma forma como o secretário comentou, é muito importante ver que tem pessoas interessadas pelo tema e que, enquanto dão uma volta no shopping para se divertir ou para adquirir alguma coisa, param aqui para ouvir um pouquinho sobre esse tema tão palpitante que seria o acesso à saúde. Então, agradeço a presença de vocês, registro a presença da minha colega, a doutora Cassiana, que está aqui presente. Realmente, obrigada pela sua vinda, né? É uma grande satisfação para mim. Estou vendo outra colega minha que está passeando pelo shopping, doutora Miriane. Boa noite, obrigada por estar aqui. E a minha estagiária, Samanta, que veio aqui sem eu saber, me prestigiar, eu fico muito feliz com isso. Bom, antes de começar a falar sobre o acesso à saúde, eu acho importante colocar, para quem não sabe, o que é a Defensoria Pública, até porque muitos confundem com o Ministério Público. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Defensoria, como eu falei, ela defende todo cidadão hipossuficiente e vulnerável, ou vulnerável, porque a pessoa que não tem condições econômicas de ingressar com uma ação, de pagar as custas, ela pode estar ou não vulnerável. Então, uma pessoa que tenha condições econômicas, ela pode, no momento, estar vulnerável. E ela tem, nesse caso, direito à defensoria também. Como é o caso do acesso à saúde. Geralmente, a pessoa que busca a defensoria, ela está enferma. Então, ela está numa posição de vulnerabilidade em relação ao poder público, que seria o Estado, que tem mais condições de entender o que está acontecendo, que tem mais condições econômicas, mais condições de material do que aquela pessoa, que muito embora tenha algumas condições econômicas, naquele momento ela está em posição de enferma, porque ela está doente. Então, a defensoria, como eu falei no início, ela defende o cidadão. Eu sou defensora pública há 10 anos, dirijo o núcleo da tutela de saúde, como a Carmela colocou, e nesse núcleo também nós podemos ingressar com ações civis públicas, que seria para defender dentro da saúde uma coletividade, seja interesses homogêneos, interesses iguais, sejam interesses diferentes. Esse é um papel que a Defensoria Pública também tem, que é o de ingressar com ações civis públicas. E nesse núcleo também nós participamos de várias reuniões. A doutora Cassiana, que está aqui, ela é uma integrante deste núcleo. E como referiu o secretário Elemar, eu também faço parte desse Comitê de Saúde, que é um comitê organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, e em todos os estados há representantes de várias instituições para se discutir o quê? O acesso à saúde, os problemas, identificar porquê da excessividade da judicialização e também apresentar possibilidades do que fazer para melhorar a saúde ao cidadão brasileiro e em todos os estados da federação. Então, este é o papel do núcleo da tutela da saúde. Eu, enquanto defensora, eu sou responsável pelo atendimento e ajuizamento de todas as demandas da saúde da capital, aqui de Porto Alegre. Então, realmente, desde que eu estou nessa área da saúde, eu vim do crime lá da vara do júri, lidava muito com morte, com homicídio, e eu fui para uma área totalmente diversa, que era da saúde. Eu às vezes brinco que eu troquei a morte pela vida, e não deixa de ser, né? Porque na saúde a gente está sempre lutando para fazer com que o cidadão tenha vida com dignidade. Que isso é um fundamento da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Calor, vocês não acreditam no calor com essa... Estava tão concentrado que esqueci.
sou responsável pelo atendimento e ajuizamento das demandas da capital. Então, o que eu tenho observado em aproximadamente 3 anos que eu estou atuando na área da saúde? Que nos 2 últimos anos houve um acréscimo bastante significativo, eu diria que de 40% de ações judiciais. Isso se deve muito a uma falha que tem-se na ponta, porque o Estado, ente federado, seja o município, seja o nosso Estado do Rio Grande do Sul, seja a União, ele tem o dever de prestar ao cidadão o direito à saúde. Então, na verdade, o poder público, aqui representado pelo secretário, ele acaba sendo atingido na ponta, porque ele tem esse dever de prestar administrativamente o acesso à saúde, e ele fica também com um dever no final, porque em não sendo prestado este direito administrativamente à ação judicial, e com isso acarreta no final, seja através de bloqueio de valor, de um determinado medicamento, de um procedimento cirúrgico, de qualquer que seja do direito à saúde que está se pleiteando, o poder público também vai ser chamado a responder, seja através da entrega daquele medicamento, da prestação daquela cirurgia, ou então, dependendo do caso, se não for atendida a decisão judicial, é determinado bloqueio no valor de uma conta do Estado, do município ou então da União, para que a pessoa com esse dinheiro possa realmente ser submetida ao tratamento de saúde que ela necessita. Então, na verdade, o Estado, ele está presente na ponta e no final, quando não há esse fornecimento administrativo. Por isso que o doutor Elimar teria que estar aqui e ali ao mesmo tempo, né? Porque o Estado aqui do Rio Grande do Sul, ele pode ser atendido nesses 2 momentos. E o que nós podemos vislumbrar isso na Defensoria do Estado como um todo, que efetivamente houve esse acréscimo de judicialização, de aproximadamente, aqui em Porto Alegre é mais sensível, até porque tem-se uma vara especializada em ações de saúde, quando, no caso, o réu da ação for o SUS, que é representado pelo município ou Estado do Rio Grande do Sul, sempre a ação é dirigida para uma vara especializada da Fazenda Pública. E desde a criação dessa vara tem-se um acréscimo percebido de 40% de ações judiciais. Então, em 3 anos, 1 ano após, houve esse volume excessivo que representou aqui na capital esse acréscimo de 40% das ações. E o porquê disso? Muito é ausência de política pública, social e econômica, que é a tarefa dos governos. Política pública é questão administrativa e um pouco também é a ausência de efetivo destino das verbas públicas para a saúde, porque nós temos um dado do Tribunal de Contas que no último governo, sem particularizar partido, gestão, mas no último governo teve uma aplicação de 3,75 do orçamento para a saúde, sendo que o mínimo previsto constitucionalmente, numa emenda 29, que ainda não foi regulamentada, mas ela já tem os seus percentuais previstos, seria de 12%. O Estado deveria destinar mínimo 12% para a saúde. E houve um destinamento de apenas 3,75. Então, nós, cidadãos rio-grandenses, esperamos que esse governo, ao longo dos 4 anos, consiga implementar paulatinamente esses 12%, porque isso, com certeza, vai diminuir a demanda judicial e vai atender a população. Isso foi falado pelo secretário Elimar, que referiu toda essa questão de orçamento, até falando sobre a União, que o nosso país é muito atrasado em destinamentos de verbas para a saúde. Isso efetivamente acontece. Tem dados da Organização Mundial da Saúde que colocam o Brasil em posição de 191º, num total de 200 e poucos países membros. Então, realmente, a nossa saúde, em
matéria de orçamento, ela é bastante deficitária. Porque muitas vezes se fala assim, mas tem-se vacinação para febre amarela, para dengue. Isso realmente é bastante efetivo, se vai num posto de saúde se consegue. Mas não se pode esquecer que essas doenças, na sua maioria, já são erradicadas em outro país. Então, por isso que aqui no Brasil se tem uma efetividade, mas tu vai para outro país, até da América Latina, e não existe esse tipo de patologia. Então, não dá para a gente ficar lidando muito nessa questão de que as coisas estão maravilhosas. Até o próprio secretário Elemar colocou as deficiências no sistema de atenção básica, que efetivamente é de responsabilidade dos municípios, e os municípios costumam honrar com o percentual de 15%, que é o mínimo constitucional previsto, sendo que às vezes até são onerados com um valor maior de destinação de verbas para a saúde. Então eu vejo assim o Estado e a União atualmente tendo que investir mais em saúde como um primeiro ponto a ser tratado nesse momento. Mas em se tratando de judicialização, que geralmente é quando a pessoa procura a defensoria pública, tem que entender que não é só o SUS. Existem planos de saúde que também não contemplam a atenção média e mais complexa. Por exemplo, assim, uma prótese importada, a pessoa consegue autorizar a cirurgia, mas ela não consegue a prótese. Então nós temos várias demandas contra planos de saúde. Só que o SUS nós todos temos direito. Cada um de vocês que está sentado aí, cada um de nós, todo cidadão brasileiro, todo estrangeiro que estiver de passagem no Brasil, ele tem o direito a ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. E eu costumo comparar o SUS a um plano privado. O SUS é um plano de saúde público. Então, o que acontece? Isso eu falo sempre para a pessoa, para o cidadão que me procura. Ela precisa tentar buscar a solução administrativa. Porque ela precisa saber se aquele remédio que ela está precisando está disponível numa farmácia básica, num posto de saúde, ou então um medicamento de atenção especial ou excepcional, que teria sua responsabilidade mais voltada ao Estado, se ela está disponível na chamada farmácia do Estado. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, que da mesma forma que quando elas procuram um plano de saúde privado, elas precisam ir lá na Unimed, na Contemprosa, no IP, saber se aquilo está sendo autorizado ou não. Quando elas buscam o SUS, elas também precisam primeiramente procurar o poder público, procurar as secretarias, procurar a farmácia, seja do Estado, seja do posto de saúde, para saber se aquele procedimento que a pessoa precisa está disponível ou não. Se isso não estiver disponível, aí há sim toda a possibilidade de ingresso de ação judicial. E eu costumo falar em outras palestras, em reuniões, infelizmente, enquanto não houver um pensamento mais sério em relação à saúde, o Poder Judiciário é chamado a decidir. Porque isso é uma função do Judiciário. Quando uma pessoa está sendo lesada no seu direito, e a saúde, ela é considerada um direito social, mas ela está agregada ao direito à vida, e mais ainda a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da nossa Constituição. Então não há outra forma. A pessoa, não é só a questão de que a pessoa vai morrer se ela não receber o tratamento. Não, nós temos que considerar o direito à saúde como não só estar livre de doenças, mas também consiste no bem-estar físico, psíquico, mental, social. Isso que é o direito à saúde. E o que acontece? A pessoa, quando procura alguma ajuda, ela procura acessar o judiciário através da defensoria, é como eu falei, ela já está enferma. Então, a questão de políticas públicas preventivas, eu sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor, secretário, e acho que o desembargador Janardo também. Só que eu tenho um dado de ontem, que eu falei com a minha colega, doutora André, que está me substituindo. Não tem leite especial na farmácia do Estado. Está faltando leite.
Então, como a gente vai pensar que uma dieta interal, que é uma coisa assim, às vezes, para uma doença muito mais suave, ela tem falta no histórico. Então, nós não temos como nós ligamos o contato, esse intercâmbio com as secretarias é por demais proveitoso, porque muitas vezes se resolve administrativamente, se liga e se consegue saber, olha, o leite vai estar disponível daqui uma semana. Então não tem aquela necessidade da pessoa reunir vários documentos para ingresso de ação judicial, e a gente pode dar uma resposta ali na hora, sabe? Olha, a senhora daqui uma semana mais ou menos procure a farmácia que vai estar disponível. Agora não se pode deixar que a pessoa que dependa, eu estou dando um exemplo de um leite, mas a medicação geralmente ela é contínua, então eu me coloco no lugar dessas outras pessoas. Se eu preciso de uma medicação, eu vou buscar meu médico pelo meu plano de saúde, eu não preciso sair de casa, eu ligo para a Farmacal, para a Telemed, para a Medex e entrego na minha casa o meu medicamento, entende? Imagina uma pessoa que depende do SUS, aí ela vai lá, não tem, ela vai lá, não tem. Como é que ela vai ficar um dia sem tomar o remédio? E 30 dias, e 2 meses? E aí, de repente, a doença original que ela tinha vai virar uma comorbidade. Ela vai ter mais uma patologia associada porque ela não está tratando aquela moléstia original, porque o tratamento dela precisa ser contínuo. Então, efetivamente, esse é um problema que se vislumbra em menor grau do que medicamentos e tratamentos que não estão inseridos nos protocolos e nas diretrizes, como o secretário referiu, mas acontece esse problema. Então, eu não vejo outra saída a não ser o ingresso da ação judicial. E o outro caso, que é 90% das demandas judiciais aqui na capital, e já tem se estendido mais para todo o interior, que antigamente não acontecia, são de pleitos de fármacos, principalmente medicamentos que não estão contidos nos protocolos do Ministério da Saúde. Então, realmente é necessário uma atualização desses protocolos. Porque isso que o secretário falou de comprovar a eficácia do medicamento, isso é a tal chamada medicina baseada em evidências, que exige muitos critérios, exige uma experiência de que aquele medicamento comprovadamente tem eficácia para aquela moléstia, após feito todo um estudo com uma população. Só que nós notamos há muito medicamentos, um registro no Anvisa, não estou falando de medicamentos experimentais, que várias pessoas estão ingerindo, que são receitados por médicos particulares, por médicos do SUS e que não constam nas listas. E isso efetivamente é 90% das ações judiciais. Atualmente, aqui na capital eu posso afirmar, no interior seria em torno de 70%. Então, efetivamente, quando ocorre esse tipo de situação, não há outra forma a não ser judicializar. E daí nós precisamos reunir uma gama de documentos. E nesse ponto entra muito o papel do médico. Eu digo assim que o médico ele pode ser um inimigo ou ele pode ser um grande aliado do cidadão paciente. Por que inimigo? Porque geralmente quando o médico prescreve algo que não está nas listas, o médico prescreve como se a pessoa fosse adquirir por seus próprios meios o medicamento, mas ela não pode. Então é necessário ele justificar como ele faria se ele estivesse diante de uma negativa de um plano particular. Se o plano negasse aquele material específico, o médico deveria dizer o porquê ele está prescrevendo aquela prótese, aquele aparelho, aquele medicamento que não consta nas listas do plano de saúde. Então, nesse caso, o médico, às vezes, nós temos que entrar em contato através de ofícios ou contato telefônico para possibilitar esse tipo de laudo médico. E ele pode ser um grande aliado do cidadão. Quando sim, ele prescreve o que é melhor para o cidadão, porque não é porque é SUS que a pessoa vai ter que ser tratada com um medicamento que não vai combater a sua moléstia, que não vai resolver o seu problema. Então ele pode sim ser um aliado desse paciente,
fornecendo esse documento pormenorizado, que isso efetivamente é uma necessidade. Já estamos 2 minutinhos para poder concluir. Tá, bom, se me deixam falando, eu falo para vocês muito poderem, a ideia é que a gente possa responder algumas perguntas de vocês. Mas, enfim, o que eu queria deixar aqui registrado é que a Defensoria está de portas abertas, não só para demandas de saúde, mas para todo tipo de demanda que nós atendemos, como eu disse no início, o cidadão individualmente ou grupos de cidadãos, quando caracterizada uma lesão à coletividade. Nós somos uma instituição independente e nós temos a função de proteger o cidadão em qualquer esfera. E sendo que o direito à saúde, ele é básico, senhores e senhoras, ele é básico. Sem saúde nós não conseguimos fazer nada. Quando nós nos desejamos felizes no final de ano, muita saúde, isso é uma coisa muito séria. Porque com saúde, a pessoa tem condições de conseguir tudo que ela almeja, com seu esforço e com oportunidade. Agora, sem saúde, as pessoas ficam engessadas e elas não conseguem fazer absolutamente nada. Então eu conclamo aqui que o secretário, sempre totalmente disponível e engajado nessa situação de efetivação dos direitos à saúde, e também o desembargador Genário, responsável pelas decisões tão difíceis, que eu imagino que não deva ser um papel tão fácil, que todos, de certa forma, convirjam para uma mesma solução, né? Colocando assim, um pouco, não onerando demais o poder público, mas também sempre garantindo o acesso à saúde do cidadão. Muito obrigada e desculpem, mas está muito calor aqui mesmo. Obrigada. Quero agradecer a professora Paula e como eu falei, a gente quer escutar a opinião de vocês, quer trazer as perguntas de vocês para o debate aqui, que eu acho que eles podem, é a oportunidade de vocês estarem levando uma situação da sua comunidade, enfim, alguma pergunta que vocês queiram fazer, acho que é bem importante. Vou passar agora, muito obrigada, desembargador Genário, por estar aqui hoje. Ele me falou que também gosta de samba e eu quero ver se eu boto ele no projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça, que a gente está levando aí. E seja bem-vindo com a palavra, então fique à vontade, desembargador. Como venho da advocacia, eu durei 32 anos antes de chegar no tribunal, não consigo ainda falar sentado. Só cuida a câmera para o pessoal da internet assistir também. Tá ótimo. Se eu fiz o do júri, falar em pé, então eu me sinto melhor, mais à vontade falando em pé. Eu primeiro quero fazer uma observação, confesso a minha ignorância. Eu sabia deste encontro, que eu não sei qual na frequência, mas tenho que dar um testemunho. O valor desta menina, ela fazer esse encontro, trazer essas informações para a população de forma gratuita, eu vou me permitir fazer uma coisa. Ela merece uma salva de palmas pelo trabalho que faz, extraordinário. E me traz um tema que não me é caro, não me agrada, porque eu estou no tribunal há 12 anos. E estou envolvido diária e paulatinamente com as questões de saúde. O Constituinte de 88, ele foi arrojado, ele foi audaz. O que ele fez? Ele colocou um dispositivo na Constituição que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Eu sou do tempo, na minha encruzilhada, em que a saúde pública era prestada pelo posto de saúde. Era um postinho, tinha lá 2, 3 médicos, e ali a população carente ia e ali fazia suas consultas, etc. Depois aqui em Porto Alegre, ainda me lembro da SAMU, que era o Serviço de Assistência Médica de Urgência, tá? Só atendia urgência. Os institutos de previdência, eu estou fazendo um pouquinho do histórico disso aí, para os senhores entenderem onde nós chegamos. Os institutos de previdência, IP, IAPI, IAPC, IAPTEC, IAPB, etc., que aliás era o primo pobre, o primo rico dos institutos, né?
Os institutos começaram a dar pensões, etc. E aí alguns, por exemplo, o IAPB, começou a dar assistência à saúde, assistência médica e assistência odontológica, medicamentosa, etc. Foi se criando então uma ideia da saúde pública, a partir dessa evolução que veio, olha um rápido histórico, até que descambamos ou chegamos na Constituição de 88, e que o Constituinte disse: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Pois bem, se disse isso, e aí vem a questão que o secretário abordou. Se a saúde é direito de todos e é dever do Estado, eu tenho dito sempre que o Estado vai arrumar recursos. É dever do Estado arrumar recursos. E se o Estado não arruma, e por que o Estado não arruma, é exatamente porque nós chegamos a essa tragédia, que é a judicialização de saúde. É inconcebível que o cidadão, para conseguir uma novalgina, para conseguir um melhoral ou para conseguir um tratamento de alta complexidade, tenha que recorrer ao Poder Judiciário quando era dever do poder público fornecer. Aí vem uma outra questão. Bom, mas todos têm direito? Pela Constituição, sim. Pela Constituição, eu posso estacionar o meu Mercedes, não tenho Mercedes, mas só estou fazendo um exemplo. Eu posso estacionar o meu Mercedes na frente de uma farmácia pública e pedir um remédio. Não há nada que diga que eu, como cidadão brasileiro, tenho direito. Por que não? Não é, doutor? Não é? Não é assim? A saúde não é direito de todos? Bom, mas isto é absolutamente impensável. Na Inglaterra explodiu o sistema de saúde exatamente por essa universalização. Não há orçamento que resista à saúde. Eu não tenho dúvida disso. Sou obrigado a admitir. O Estado tem dificuldade, mas o Estado também tem culpa, porque o Estado administra mal a saúde. Isso é outra questão que eu vou abordar um pouco adiante. Então, eu tenho para mim que a saúde não pode ter esse cunho universal que se está imaginando. Nós efetivamente temos que repensar. Isso aí é aquilo que os portugueses lá diziam, lá o Carotilho e outros, que é a questão da reserva do possível. A saúde é um direito social, mas é um direito social para quem? Para a pessoa que precisa. Eu não posso conceber que a pessoa que tem uma mansão, que ganha um alto salário, vá usar o serviço público de saúde quando ela tem condições de pagar com recursos próprios do seu tratamento. Por quê? Isso aí é o princípio da razoabilidade. É o princípio da proporcionalidade, que é princípio constitucional. Por quê? Porque se eu forneço serviços médicos, hospitalares, medicamentosos a uma pessoa que tem condições, eu estou privando várias pessoas que efetivamente não têm condições. A saúde é dever de todos, mas ela precisa ter esse enfoque social. Porque senão nós não vamos atender a todos, porque é absolutamente impossível atender a todo o universo brasileiro. E eu digo, o SUS é um serviço razoável, aliás, é um serviço exemplar. Porque no universo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que nós temos 9 milhões de habitantes, o que chega no Poder Judiciário não é um percentual muito pequeno. Se judicializa a saúde, é uma tragédia para nós, julgadores, mas o que chega no universo de atendimento do SUS realmente não é um número assustador. Não é. Então o SUS funciona razoavelmente bem. Poderia funcionar melhor. Como? Primeiro, destinando que os poderes destinem melhor ou adequadamente as verbas para a saúde. Segundo, e aí vem aqui uma questão que o secretário focou, uma questão de gerenciamento. É uma questão de gerenciar o sistema de saúde. A começar, por exemplo,
o portal de entrada no SUS. Qualquer pessoa tem direito a pedir o tratamento, mas precisaria, a meu sentir, secretário, o que eu chamo de portal de entrada. Significa que o cidadão entra para ter atendimento universal pelo SUS, primeiro, entra pelo portal do SUS, com o médico do SUS. Por quê? Porque se ele chega, para mim, se ele chega com um atestado médico, com uma receita médica, ou com um laudo médico, dizendo que precisa de tal tratamento ou tal medicamento, eu não tenho grau médico, como o doutor tem, para dizer que aquele não é o tratamento indicado. Aí começa a discussão dos protocolos. Os protocolos são genéricos, são inespecíficos. O protocolo pode servir para uma universidade, um universo qualquer, mas não serve para aquele paciente que foi examinado pelo médico e que o médico receitou para aquele paciente tal tratamento totalmente diferente. Então, por isso que, para racionalizar os serviços públicos de saúde pelo SUS, me parece que seria indispensável, necessário, que houvesse o que eu chamo portal do SUS, onde o ingresso no sistema de saúde se fizesse pelo SUS, já com o médico do SUS capacitado para isso. Por quê? Não é assim? Agora, enquanto isso não se der, e chegar ao SUS um receituário médico, vai ter que atender. Vai ter que atender. Agora, não sou eu, lá em cima no tribunal, que vou dizer que aquela receita, ou que aquele tratamento indicado pelo médico, não é o mais apropriado para esse tipo de patologia. Assim como eu não posso discutir a capacitação profissional do médico. Isso é uma discussão que se tem com as sociedades de medicina. Porque tem médicos, aqui um médico e tem médicos. Sabe-se perfeitamente que tem médico que receita remédios de alto custo. Porque se sabe também, eu digo isso, não vou dizer nome, porque eu não tenho como provar. Sabe-se perfeitamente que no final de semana vai o laboratório da comissão. Não é isso, doutor? Sabe-se perfeitamente disso. Está por aí. Nunca se comprovou, mas se sabe. Receita uma prótese que custa milhões, quando tem uma prótese indicada para aquele caso que custa metade. Agora, isso não é um problema do doutor, não é um problema mesmo, isso é um problema de polícia. Se tiver, tem que ir para a cadeia, mas é muito comum isso acontecer. Então, o problema da saúde é um problema sério, a judicialização é uma tragédia, porque é inconcebível que para ter acesso à saúde significa dizer a pessoa exercitar a sua dignidade, ela tenha que recorrer ao poder judiciário, quando seria uma questão prosaica e administrativa. Nós chegamos a esse estágio de calamidade em que pese o presidente que terminou o mandato com 80% de aprovação, e que pese o presidente dizer que o SUS ou que a saúde brasileira estava no melhor dos mundos. Uma mentira, uma falácia. Na verdade, nós estamos numa crise da saúde, o secretário mesmo falou, uma crise séria na saúde. E por conta disso, chegam ao tribunal milhões de processos. Eu recebo no meu gabinete, todos os dias, no mínimo 15 ações de saúde. No mínimo, são 145 desembargadores. E desses 145, seguramente uns 30 tratam de ações de saúde. Eu, pessoalmente, cada um de nós recebe, em média, 15 processos por saúde. Por quê? Porque o SUS não atende a todas as demandas. Não atende porque é mal gerido, mal administrado. O Estado nunca administrou o SUS direito, convenientemente. Nunca. Nunca administrou. E também nunca destinou as dotações orçamentárias que estão na própria Constituição. Então, o problema da judicialização da saúde é um problema de gestão, de gerenciamento. É culpa do judiciário. E disso somos vítimas todos nós. Os senhores que demandam pela saúde e nós
desembargadores, que temos lá uma sobrecarga de trabalho absolutamente desnecessária, que podíamos estar destinando nossas poucas vocações para questões de maior relevância. Outra questão que eu abordei no início e depois derivei, a questão do acesso à saúde, se o acesso é irrestrito, amplo e irrestrito, ou se pode se limitar a pessoas que efetivamente não têm recursos. A defensoria, que presta um extraordinário e inestimável trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, e digo sem medo de errar, é a instituição das defensorias a mais bem organizada do país e a mais eficiente, a mais eficaz. Ela presta um inestimável trabalho. E eu não tenho nenhuma preocupação quando chega a mim um processo, propor uma ação de saúde proposta pela defensoria, porque eu sei que antes dela propor a ação, ela passa por um crivo e vai aferir das condições econômico-financeiras da pessoa para ajuizar a ação. Então eu não tenho, com relação às ações propostas pela defensoria, eu passo ao largo, porque sei que efetivamente aquela pessoa realmente necessita do tratamento e não dispõe de recurso para esse tratamento. Diferente é quando a ação é proposta por outros advogados que não são advogados públicos. E aqui vem a questão. A semana passada, pela primeira vez, veja, é oportuno também, pela primeira vez o Estado, porque o Estado se defende mal, o Estado age mal, o Estado não cumpre a Constituição, o Estado não se organiza, o SUS é mal gerido em todas as esferas, estadual, federal, e os municípios vão razoavelmente. E por que os municípios vão bem? Os municípios vão bem porque a doença passa na calçada, na frente da casa do prefeito. Aqui que está a diferença. O prefeito está ali tomando o chimarrãozinho dele, sentadinho na calçada, e o doente passa ali. O doente não vai aqui na frente do Palácio do Tarso, também não vai lá no Palácio da Dilma. Então o prefeito passa na prefeitura, ou passa na casa do prefeito, e o prefeito então tem que resolver a questão. Ele tem que dar solução àquela demanda, senão perde o eleitor e ele vai se começar. Não é assim, prefeito? É exatamente assim que eu estou dizendo. A doença passa ali. Então o prefeito, os municípios, via de regra, atendem muito melhor as questões de saúde. Tem alguns problemas, atende aqueles tratamentos de alta complexidade e tal, que isso aí é uma questão que tem, o próprio secretário disse, tem que ser resolvida no âmbito estadual e no âmbito federal. Mas, voltando ao tema, pela primeira vez, agora, a questão de 2 semanas, eu decidi 2 processos, que pela primeira vez o Estado levanta a questão da possibilidade da pessoa pagar o tratamento. 2 processos. Vejam bem, estou há 13 anos no tribunal. Nunca tinha chegado, nunca tinha o Estado arguído e suscitado essa questão da possibilidade. E conseguiu demonstrar, por declarações de renda, por documentos, registro imóvel, etc., que esta pessoa tinha um patrimônio de tal grandeza que efetivamente poderia suportar as despesas com o tratamento. Nesses 2 casos, a nossa Câmara, o voto foi meu, mas os meus colegas acompanharam, nós não concedemos o tratamento. Agora, o que há em tudo isso é que, às vezes, a questão se torna sem controle ou então fato consumado. O juiz lá no primeiro grau concede uma liminar, o prefeito atende ou o Estado atende, e depois disso, porque a doença não para realmente, a doença urge, então concede a liminar e depois lá adiante, claro que isso aqui não estou falando quando é a defensoria que propõe a ação. A defensoria tem um crivo, mas quando é por outras pessoas, outros advogados, propõe a ação, o juiz
concede a liminar e depois lá adiante vai se ver que a pessoa tinha condições de suportar a doença. Eu tenho para mim que se a pessoa tem que suportar, tem condições de suportar o tratamento, deve. É a visão que eu tenho desse serviço, porque a universalidade não é bem assim, senão não há orçamento de sistema. E o que eu dou para o dono do Mercedes, que mora no moinho de vento, vai faltar para o cidadão que mora na Restinga. Então, este é o problema que nós temos que repensar na saúde, nós temos que reestruturar o sistema, reorganizar, e me parece que o trabalho que está fazendo o secretário é muito importante. Mas eu tenho dito, para terminar, uma frase que demonstra o meu ponto de vista com relação à questão. Eu digo, no meu colo não morre ninguém. Saúde é dignidade, é direito à vida. Então, no meu colo, se chegar um processo de saúde, salvo esses dois casos que eu falei, que assim, o cidadão tinha a possibilidade, ou a cidadã, no meu colo não morre ninguém. Se o médico prescreveu o tratamento de maior complexidade, se isso significa a vida, e se isso significa qualidade de vida para aquele cidadão, eu não tenho nenhuma dúvida em determinar que o Estado, o município ou a União cumpram com o seu dever fundamental. Eu agradeço a atenção dos senhores e estou à disponibilidade para as perguntas. Muito obrigado. Agradeço ao desembargador Genaro e eu combinei com o shopping em 10 minutos, então eu vou pedir que as perguntas, as respostas sejam bem assim sucintas, e eu peço a compreensão de vocês. Quem quiser assim, uma explicação mais aprofundada, nós vamos descer, nós vamos subir para a livraria Saraiva para a entrega dos certificados, então a gente vai tentar otimizar esse tempo. A Graça Garcia, ela faz um pedido, peço ao secretário adjunto que olhe com muito carinho o Hospital Beneficência Portuguesa, que está com a própria questão da CTI, luta para atender seus pacientes. A Graça. Pode passar o microfone aqui. Isso. Primeiro eu quero cumprimentar vocês que aumentou o público desde o início, sinal que pelo menos conseguimos o Ibope, né? 2 minutos. E o nosso desembargador só apontou 2 vezes o dedo para mim, já saí bem satisfeito, né? Mas assim, com carinho, Graça, pode ter certeza, né? Pode ter certeza que nós estamos olhando com carinho todos os hospitais que estão hoje sofrendo muito, né? A grande maioria dos hospitais, os filantrópicos, os hospitais que estão atendendo ao SUS, estão no sacrifício pela questão do financiamento. Mas eu posso ficar com essa pergunta e, obviamente, nós estamos olhando com carinho. Beneficência, vamos olhar, mas certamente todos os hospitais terão a nossa atenção. Tem outra pergunta aqui. Quem deve definir que tipo de tratamento é melhor para mim? O médico ou os planos de saúde? Quem mais é médico? Essa é comigo, então. É óbvio, eu acho assim, quem foi treinado, qualificado para compreender o ser humano como um todo, eu volto a falar, acho que o médico, obviamente, tem que estar, assim como o juiz dá o veredito na questão judicial, na área da saúde é o profissional da saúde que deve ser. Há alguma fiscalização sobre propagandas de remédio na rádio, na TV, por exemplo, remédios para osteoporose, para a memória, para emagrecer? Eu falo um pouquinho, eu particularmente fico estarrecido quando eu vejo propagandas na TV de medicamentos, bebidas alcoólicas. Eu vou desabafar aqui, eu tenho visto até técnico de seleção brasileira fazendo propaganda de álcool. Ponto final. A Tassiana, ela pergunta, não pronunciar o sobrenome, como se poderia dar efetividade às ações judiciais que determinam que o ente público providencie a realização do procedimento cirúrgico a um cidadão, já que sob o argumento de que inexiste gerência nos hospitais, o atendimento à decisão judicial limita-se à marcação de uma nova consulta médica e não à cirurgia. Eu acho que volta à etapa zero, se for assim. Na verdade, o fluxo tem que funcionar, né? Então, eu vejo
Eu já estou passando. Tá, vou me intrometer aqui. É o seguinte, essa questão é bastante fomentosa, assim, porque geralmente se determina que a pessoa seja avaliada de novo. Porque do tempo que ela pediu aquele procedimento, que foi diagnosticado, primeiro que às vezes ela fica 3 meses para esperar uma consulta. E aí eu vou discordar do desembargador a questão da entrada ser pelo SUS. Às vezes eu conheço pessoas que vendem, sim, o ideal, sim, o ideal, mas atualmente com o SUS que nós temos não dá. Porque a pessoa tem que ficar na fila para conseguir uma consulta, aí ela tem um diagnóstico hoje que ela precisa de uma cirurgia. Só que às vezes ela está 3 anos na fila para fazer uma cirurgia. Então, de repente, assim, se quem decidir, o juiz, que tem que cortar a perna direita, vai, de repente vão cortar a perna esquerda, sabe? Então, costumeiramente, se pede uma nova avaliação. E isso, assim, pelo menos aqui em Porto Alegre, tem uma vara especializada, o magistrado tem a prudência de saber que se não for realizada aquela consulta num prazo exíguo, a pessoa pode ter um orçamento de um médico particular, juntar os autos, bloquear aquele valor na conta, seja do estado ou do município, seria mais do município, porque o atendimento cirúrgico é mais responsabilidade do município, e com esse dinheiro ela vai consultar e o médico, esse médico particular, vai referendar aquele diagnóstico ou vai dizer que hoje ela já está precisando mais que uma cirurgia. Ou se ela precisava de uma cirurgia corretiva, hoje ela precisa de uma cirurgia mais invasiva. Então, essa avaliação ela tem uma certa prudência, mas há que ter um feeling do magistrado, ou seja do juiz ou do desembargador, que tem que ser num prazo exíguo, porque senão a pessoa vai ficar eternamente se consultando. Eu quero 1 minuto, eu não discordo, aqui é o debate livre. Eu acho assim, todo profissional que vai fazer uma cirurgia, primeiro que não poderia levar os 3 meses. A ideia é a informatização da saúde para que o paciente, o médico lá do posto peça um exame e aí chega no hospital, o raio-x aparece lá na internet. Esse é um dos projetos que nós queremos agilizar e isso vai reduzir custos. Segundo, nenhum médico deve operar um paciente sem examiná-lo antes da cirurgia. Então eu acho assim que nós vamos retornar à escala 0 e vamos retardar esse atendimento do paciente. André Luiz Potim, é justo que um município que aplique regularmente mais do que o percentual obrigatório previsto constitucionalmente efetivamente na saúde, seja condenado em função da solidariedade dos entes públicos do SUS, seja condenado a pagar por ações de saúde individuais? Haverá dever do Estado em atender a uma prestação individual se não for violável seu atendimento em condição de igualdade para todos os demais indivíduos na mesma situação? De uma maneira bem simples, a atenção básica é fundamentalmente aos municípios, certo? A atenção de média complexidade, as secundárias, vamos dizer assim, para um entendimento bem simples, seria do Estado, e as altas complexidades seriam do governo federal. Em resumo, seria isso. Claro que não funciona bem assim, mas eu acho que todos, porque se há um pacto pela saúde, ela envolve os 3 entes da saúde. O município é responsável, o Estado e a União. O que nós sonhamos aqui no Estado é o gerenciamento. O Estado tem que assumir o protagonismo da saúde. Esse é o grande desafio da Secretaria da Saúde. Não, a saúde é dever do Estado e as ações de saúde são solidárias. Significa dizer que tanto o Estado, quanto o município, quanto a União são solidariamente responsáveis na prestação da saúde. Não vem com essa história que câncer tem que ser tratado pelo Lula e Novalgina tratado pelo Fogaça, ou não sei quem aqui agora, pelo Porto. Não é assim. Não é assim. A responsabilidade é solidária. O que falta e o que tem que ser feito é a intercomunicação entre os sistemas. Quer dizer, no momento em que o município presta um serviço que, pela dinâmica ou pela divisão de atividades ou de funções de competências, mas as competências são só administrativas, são só funcionais. Na prestação do serviço, essas competências caem por terra, porque a doença não vai escolher. O paciente que está lá em Uruguaiana não pode pensar em vir a Porto Alegre ou ir a Brasília. Então, a responsabilidade é solidária. Os municípios, os estados e a União, o que tem que fazer? É fazer uma interligação. Se um paga o que
nas competências não é de seu dever, vai cobrar do Estado. Já tive um caso lá no tribunal que eu condenei o Estado a pagar um procedimento lá, qualquer, que não era a competência do município. E o município entrou com ação. E ganhou, não vai ganhar. Rapidinho, que a gente tem mais uma pergunta. É bem apropriada essa resposta do desembargador, até porque tem que haver o quê? Na verdade, esse problema de competências é, como ele disse, administrativo. O cidadão que busca saúde não tem nada a ver com isso, e nem o Poder Judiciário, que vai tratar da solidariedade, que seria ingressar contra um ou contra todos. O sistema então, é único, né? Exatamente. Então, o que tem que haver é uma comunicação, até para que não precise ingressar com uma ação contra o Estado, mas é uma compensação administrativa, que daí seria fora da questão judicial. O André, ele pergunta assim: o papel do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário, não seria mais efetivo se reatuasse, eu acho, no controle orçamentário, na proibição de vinculação das receitas da União, na exigência da aplicação do mínimo orçamentário constitucionais, os mínimos, né, orçamentários constitucionais? Hoje o Poder Judiciário não entraria resgatando o indivíduo, e a última palavra, retratando a sociedade. Eu não entendi muito bem essa palavrinha, mas eu acho que dá para compreender no sentido geral. Não, compreendi perfeitamente. Realmente, nós estamos aí, já não sei, há 3 ou 4 anos, com a emenda constitucional aprovada, e não foi até hoje regulamentada. Não foi regulamentada, eu não gosto muito de usar essa expressão, que essa expressão caiu aí no descaso, assim como aquela outra expressão, que são os métodos republicanos. Republicano é o método mais baixo, mais desonesto que tem nesse país, mas gosto muito de usar a questão republicana. Não há vontade política, odeio essa expressão, porque tem todo mundo diz que é questão de vontade política. Nós temos uma emenda constitucional que manda aplicar um percentual do orçamento em estados, municípios e União. Até hoje essa emenda não foi regulamentada e a União, que diz que está no melhor dos mundos, não aplica. O Estado não aplica. Os municípios aplicam. Porque se os municípios não aplicam, no outro dia está o Tribunal de Contas em cima. No outro dia está o Ministério Público entrando com ação de improbidade contra o prefeito. Não é isso, prefeito? Agora, não vi até hoje alguém mexer uma palha com relação ao Estado e à União. Agora, o Judiciário está só aguardando isso, porque o Judiciário é inerme e inerte. Nós não agimos por conta. Quem tem que agir é o Ministério Público, que eu não vi até hoje agir. Nós temos 2 minutos, então 1 minuto para cada um. Tá bem, essa questão até, não sei quem colocou, mas é bastante interessante, e isso eu já estou tratando nesse núcleo da saúde, que seria uma atribuição do núcleo, ingressar com uma ação civil pública, tanto pela improbidade, como pela aplicação no mínimo. Isso é totalmente pertinente, é bastante trabalhoso, e a Defensoria Pública, não se vitimizando, mas ainda tem poucos agentes, mas com certeza nós faremos isso, eu concordo plenamente. Eu acho que aí se efetivaria muito mais, muito embora às vezes com uma ação judicial não se consiga cumpri-la e dar a verdadeira efetividade, né? Porque tem notícias de ações judiciais já determinando que seja respeitado o mínimo e assim mesmo não é cumprido. Então, mas com certeza vamos ser utilizados. Concluindo, doutora Kátia, minha colega, eu posso dizer que nós queremos ser protagonistas com toda a sociedade organizada, todos os entes, né, para que daqui 4 anos o gaúcho tenha orgulho da sua saúde. Esse é o nosso desafio. Eu agradeço, dou uma salva de palmas para vocês que estão aqui. Muito obrigada, então, por estarem aqui. Hoje o nosso próximo Papo Jurídico vai abordar a terceirização do direito do trabalho, e vai ser o Rafael Marques, um dos palestrantes. Nós vamos para a livraria entregar os certificados e fazer o sorteio desses livros, e aqueles que quiserem conversar informalmente, eles também vão estar lá à disposição para um bate-papo rapidinho, mas vai estar lá à disposição também. Obrigada, boa noite, e obrigada por estarem nesse projeto com a gente.